Olá, galera, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é o professor Sanso Ciência, tá? E nós vamos começar a nossa aula de hoje. Quanto tempo, né? Bah, caramba! Do que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar desse cara aqui, ó. Sócrates, meu! Sócrates, o pai da filosofia, cara! Sucesso esse cara aqui, Sócrates, muito importante, ó. Capítulo 6, então anota lá no caderninho de vocês, capítulo 6, Sócrates, professor Sanso Ciência que vai conversar com vocês hoje, né? Muito bem, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Tá tudo certo, estava vendo o horário, estava no horário, deu de aula a vocês, está na hora mesmo. Muito bem, pessoal. Então, quem é que foi Sócrates? Sócrates, ele é o cara da filosofia. Ele era conhecido na época lá, depois ele viveu na Grécia. Ele era grego, óbvio, né? Ele era conhecido como o homem mais sábio do mundo, né? Todo mundo, né, gostava muito de conversar com ele porque ele detinha um conhecimento muito grande, muito interessante de tudo. Muito bem. Então, o Sócrates, vocês lembram que vocês estudaram antes os sofistas, né? Quem eram os sofistas? Os sofistas eram os primeiros professores, né? Vamos dizer assim, né? Aqueles que começaram pela primeira vez cobrar para ensinar as pessoas. E eles ensinavam o quê? Principalmente retórica, né? Principalmente eles ensinavam as pessoas a ter argumentação, a persuadir os outros, né? Persuadir, ter uma persuasão, convencer os outros. Muito bem. O Sócrates, ele era um desses pensadores que não gostava dos sofistas, não, ele não gostava. Ele chamava os sofistas de mercenários do saber, né? Por quê? Por que mercenário? Aqui, mercenário significa aquele mau caráter, né? Aquele cara mau caráter. Por quê? Porque o Sócrates não gostava da ideia de cobrar para ensinar. O Sócrates ele diz assim, ó, o conhecimento ele tem que ser dado para os outros. Você não pode cobrar para ensinar, você tem que dar o conhecimento. Então ele não gostava dessa ideia, por isso ele não gostava dos sofistas também. Vocês lembram também que os sofistas diziam que não existia uma verdade, né? Que cada pessoa tinha uma verdade, cada um era dono da sua verdade, né? O Sócrates ele vai dizer não, existe sim uma verdade universal, existe uma verdade e todo mundo tem que buscar essa verdade. E quem consegue conhecer a verdade é uma pessoa virtuosa, tem virtude. Então, virtuoso, vocês devem ter ouvido falar já de aquela pessoa lá era virtuosa, aquele lá tem virtudes. O Sócrates ele vai dizer, virtuoso é quem conhece a verdade, quem pesquisa, quem vai atrás, quem sabe conversar, quem sabe dialogar. E olha o que eu falei agora, dialogar. Para o Sócrates, o que é fazer filosofia? Para o Sócrates, fazer filosofia basicamente é dialogar. Somente dialogando, conversando com os outros, é que nós vamos chegar a uma verdade. Somente com o diálogo, somente dialogando, é que nós vamos chegar então a uma verdade, nós vamos conhecer as coisas. Somente trocando ideia com outra pessoa é que eu vou conseguir conhecer as coisas. Muito bem, então o conhecimento ele vai depender do diálogo. Perfeito? Muito bem. Aí existe o que a gente conhece como o diálogo socrático. O que é o diálogo socrático? O diálogo socrático é a maneira como o Sócrates ele diz que tem que ser o diálogo. É a maneira como o Sócrates fala que as pessoas têm que dialogar. Então, como é que é o método socrático? Sócrates ele vai dizer que o método, que a maneira de dialogar, ela precisa de dois momentos distintos. Dois momentos distintos. E anotem aí bem direitinho, olha só. Qual é o primeiro momento? Ele vai chamar de ironia. O que é a ironia, pessoal?
que é ironia? O que vocês diriam que pode ser ironia? Tempo. Ironia, o que é? Ironia é uma forma de eu me dirigir para as pessoas, de eu conversar com as pessoas. O Sócrates, ele era muito irônico. Porque o que o Sócrates não gostava? O Sócrates não gostava daquelas pessoas que se achavam, né? Que diziam que conheciam tudo, que sabiam tudo. Ele não gostava desse tipo de gente. Então ele chegava assim para essas pessoas, ele chegava como se ele não conhecesse sobre o assunto. Por exemplo, Sócrates, né, ele era um cara muito inteligente, muito conhecedor, né, e ele ficava sabendo que tinha um cara lá que se achava o mais sabido em matemática, né? Então o Sócrates chegava lá para ele como se ele não conhecesse nada, como se o Sócrates não conhecesse nada de matemática, né? Então ele chegava lá bem humilde, assim, bem se fazendo, assim, de coitadinho, né? E começava a perguntar para esse que se achava, né? Começava a perguntar as coisas, ia fazendo uma pergunta, ia fazendo outra pergunta, e o cara ia se empolgando, ia falando, e o Sócrates ia perguntando, até que ele chegava num momento que ele fazia uma pergunta em que o cara não sabia mais responder, não conseguia mais responder. O Sócrates conhecia, né? Mas o cara ele foi se enrolando tanto, que em determinado momento o Sócrates fazia uma pergunta assim, pá! E o cara não conseguia mais responder. Aí o Sócrates dizia, tá vendo como tu não sabe? Tu ficava aí se achando maior sabidão, né? E tu não sabe. Ou seja, ele era irônico, porque o Sócrates era irônico, né? Porque ele sabia da resposta, sabia daquele conhecimento, mas ele fingia não conhecer só para fazer com que a outra pessoa se desse conta que ela não conhecia aquilo que ela dizia que conhecia. Entende? Então, é o método da ironia, ou seja, é para fazer a pessoa se dar conta que ela não conhece tudo. Okay? Então, essa é a primeira parte do método do diálogo socrático. Fazer a pessoa se dar conta que ela não conhece tudo. Ironia. E o segundo momento é o que vai ser conhecido como, anotem aí, maiêutica. A maiêutica. O que é a maiêutica? Nossa, que palavra mais estranha, né? De onde é que o Sócrates tirou maiêutica? Maiêutica, pessoal, é uma palavra grega, tá? A mãe do Sócrates era uma maieuta. Maieuta, lá na Grécia, eram aquelas mulheres que ajudavam a fazer os partos, né? Quando um bebezinho ia nascer, a mamãe estava grávida e estava na hora de dar a luz para o bebê, a maieuta era a parteira. Não existiam os hospitais, os médicos, né? Então existiam as parteiras. Então, a maieuta era aquela mulher que ia lá na casa e ajudava a mamãe a dar à luz a criança. Ajudava a criança a nascer. Ajudava uma pessoa nova a vir ao mundo. Isso significa maieuta. E maiêutica seria a profissão, as parteiras. E o Sócrates ele vai dizer que o diálogo ele é, na verdade, uma forma de fazer nascer alguma coisa. Ele vai dizer sempre que uma pessoa descobre algo, conhece algo, está nascendo algo novo, que é o conhecimento. Por isso que o diálogo, ele ajuda a nascer, a dar à luz, a gerar uma coisa nova. A maiêutica a maiêutica que o Sócrates fala é essa possibilidade que o diálogo tem. Sempre que as pessoas trocam ideias, né? Sempre que tem alguém que sabe fazer a pergunta certa e vai provocando o outro, vai perguntando, a outra pessoa ela vai dando à luz a um conhecimento novo.
tá? Então aquela pessoa que pergunta, né? Aquela pessoa que sabe perguntar é o maieuta, é aquele que ajuda a dar à luz a uma ideia na outra pessoa, tá? Então o Sócrates, ele era, primeiro, irônico. Qual é o objetivo da ironia? Mostrar para outra pessoa que ela não conhece tudo. E depois, a maiêutica, que é fazer com que aquela pessoa realmente conheça, dê à luz a um conhecimento. Olha que legal, né? Eu acho fantástico, eu adoro Sócrates, né? Muito bem. Aí, conta a história que o Sócrates um dia, né, que era muito comum lá na Grécia as pessoas consultarem os oráculos. O que é um oráculo? Um oráculo é um lugar, né, onde as pessoas iam para saber do futuro, né, para fazer uma previsão do futuro, né. Então eles iam lá e tinha sempre uma sacerdotisa lá dentro, né, que assim que chamava, que era aquela pessoa que dizia, ó, vai acontecer isso, vai ser assim, enfim, era costume, né? Então, quando Sócrates entrou lá nesse oráculo, a sacerdotisa olhou para ele e disse assim, até que enfim, a pessoa mais sábia da Grécia veio me visitar. Aí o Sócrates olhou para ela, né, e pronunciou a frase mais famosa dele, né? Só sei que nada sei. A senhora está dizendo que eu sou o mais sábio, mas o que eu sei é que eu nada sei. Por que o Sócrates falou uma coisa dessas? Se ele era considerado o cara mais inteligente lá da época? Porque aqui entra uma questão muito interessante. O Sócrates ele vai dizer, o conhecimento ele exige humildade. O que ele quer dizer quando ele fala só sei que nada sei? Que ele é um ignorante, que ele não sabe de nada mesmo? Não. Ele está querendo dizer o seguinte, olha só, tudo bem, eu conheço um monte de coisa, eu sei de um monte de coisa, mas o mundo é tão grande, o universo é tão gigante, que de tudo aquilo que eu posso conhecer do mundo, aquilo que eu conheço é muito pequenininho, é muito pouco, é nada. Entende? O que ele quer dizer é o seguinte, nós não podemos estar satisfeitos com o que a gente conhece, porque a gente sempre pode conhecer muito mais. O que a gente sabe sempre é pouco. Entendeu? Então nós temos que ter essa humildade, não adianta querer se achar. Ele vai dizer, a pessoa que se acha que conhece muita coisa, conhece nada. Conhece nada. Essa é a ideia. Por isso que o Sócrates é um cara legal. Né? E para concluir, pessoal, então essa questão da humildade. Então, quando o Sócrates gostava muito, né, porque ele dizia o seguinte, qual que é o objetivo de conhecer? O que precisa, em primeiro lugar, para conhecer as coisas? Para conhecer as coisas do mundo, o Sócrates ele vai dizer, primeiro, nós temos que nos conhecer. Aí tem uma outra frase muito interessante lá do pensamento de Sócrates, né, que está escrito assim, que estava sempre escrito no oráculo, né, de Delfos, que é o oráculo onde o Sócrates ia visitar, né, para ver a previsão de futuro, assim, né, tinha uma frase escrita assim, conhece-te a ti mesmo. E isso o Sócrates ele levou para a filosofia dele, porque ele vai dizer assim, ó, antes de conhecer as outras coisas, tudo que existe no mundo, a pessoa precisa se conhecer. Se a pessoa não se conhece, ela não vai conhecer o que está fora dela, que é a questão do autoconhecimento. Show de bola, né, galera? Sócrates, esse carinha aqui do capítulo 6, ele é fantástico, né? Muito legal. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gosto de Sócrates, tá? Espero que vocês tenham gostado, assim, ó, tendo dúvidas, tá? Manda um zap lá pro professor Adriano, tá? Manda um zap lá pro professor Adriano e diz assim, ó, o professor Santos falou uma coisa e eu não consegui entender. Que a gente vai resolver, tá? A gente vai solucionar todos os problemas, beleza? Aplicando o método socrático, do diálogo, né? Da conversa, do toma lá da cá, né? Da conversa, isso aí, ok? Beleza? Um grande abraço a todos, espero não demorar mais tanto tempo assim pra gente se ver, né? Um abração, valeu!
Tem aula com outra turma agora, que tem que apagar aqui o quadro aqui, já botar outra turma aqui que nós vamos estudar. Valeu, valeu, tchauzinho! Ai, meu Deus do céu.